Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos. E convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará os conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade, para participar desse programa e colaborar. Cidinha, seja bem-vinda. Olá, Luciana, obrigada. Hoje, um dia muito especial, um dia natalino, que estamos comemorando Jesus. O nosso tema é sobre ele, Jesus. Então, Cidinha, vamos àquela pergunta bem assim, interessante. Quem é Jesus? Jesus ou Jesus Cristo, segundo os cristãos, né, que são seus seguidores, o Filho de Deus e o Messias anunciado pelos profetas seria Jesus. Os evangelhos dizem que Jesus nasceu em Belém, cerca do ano 749 da fundação de Roma, ou seja, no ano 4 ou 5 antes da era que traz o seu nome. Quando Herodes determinou a matança de todos os recém-nascidos da Judéia, José e Maria, os pais de Jesus, eles fugiram com ele para o Egito. Quando eles retornaram, que puderam voltar, eles se estabeleceram em Nazaré, na cidade de Nazaré. Daí ser conhecido também como Jesus de Nazaré. Ele é chamado Jesus, o Cristo, porque Cristo quer dizer o enviado de Deus. Segundo os Espíritos, eles nos ensinam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. Dizem que Deus enviou Cristo, o seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas criaturas. Não há dúvida de que Jesus é o Messias divino, enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e mostrar-lhes o caminho da salvação. Assim como nós, ele é um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, porque muitas vezes a pessoa pensa, Jesus já é um espírito evoluído, já, né? Não, foi criado, evoluído. Não, Jesus foi criado como todos nós, simples e ignorantes. A diferença é que Jesus é nosso irmão mais experiente, né? E percorreu toda a escala evolutiva espiritual com sucesso, tornando-se um espírito puro. Por isso, ele é o nosso mestre, porque ele sabe mais do que nós e que veio ao mundo nos ensinar. Se ele já percorreu toda a escala, natural que ele saiba mesmo, mais tudo mais que nós, né? Conquanto não seja Deus, e sim um espírito sublimado, Jesus Cristo é o governador de nosso planeta, a cujos destinos preside desde a sua formação. Tudo na terra foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Isso está lá em João, no capítulo 3, versículo 1. Então, Jesus, como sendo um governador da terra, do planeta, ele é, pois, um desses espíritos diretores e protetores de mundo, e a missão de dirigir a nossa terra com o concurso de outros espíritos subordinados. Jesus tem os seus ministros, né, que o auxiliam nisso. Em pureza, a sua pureza por excelência, lhe foi outorgada como um prêmio à sua perfeição imaculada
em épocas que se perdem na eternidade do passado. É por isso que Jesus governa o nosso planeta. Eu trouxe também aqui 2 definições de Emmanuel que eu acho muito bonita, assim, que nos remete à época que Jesus esteve na Terra, a figura de Jesus, né. E ele fala, ele num pequeno trechinho lá do livro Há 2000 anos, ele vai descrever assim, ó, Jesus: "Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. É muito lindo isso aqui, né? A gente imagina assim, ali estar naquela presença. Olha aqui ainda, Jesus em sua passagem pelo planeta foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura, dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Deve ter sido muito bom estar ali na presença dele. Como também Emmanuel nos ensina, mas Jesus não é uma personalidade para a gente ficar adorando Jesus, vou só ficar adorando, adorando. É uma verdade a ser vivida, né? Nós precisamos tentar vivenciar os ensinamentos de Jesus, é nesse sentido, para que a gente possa realmente aproveitar todo o conteúdo que ele nos trouxe. Se Jesus é o Messias divino, por que ao deixar a morada celeste, nasceu num estábulo? É uma grande significância, né, que Jesus quis mostrar para nós a humildade, mais a simplicidade. Emmanuel dá uma definição muito bonita. Ele coloca assim, ó, que o maior significado da manjedoura é demonstrar a simplicidade e o despojamento e que o valor de uma pessoa não está nas suas condições materiais. Desde que Jesus surge na manjedoura, perde significação qualquer orgulho por status terreno, e a pessoa passa a ser valorizada pelo que ela é, pelo potencial que traz em si, como criação divina, por ser filha de Deus. Então, Kardec também vai dar um tópico sobre isso, ele vai dizer assim, ó, era apenas o princípio. E esse princípio era tão simples como tudo que começa, mas nem por germinar de uma minúscula semente a árvore deixa um dia de estender ao longe a sua ramagem. É pequenininha, mas vai crescer, vai, né, ao longe. E ele dá um questionamento lindo. Quem diria que da misérrima manjedoura pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. É isso mesmo, né? Há alguma pessoa que tenha sido igual a Jesus? Não, não há notícia alguma sobre uma pessoa que lhe tenha sido igual, porque ele foi um sábio incomum e ele manteve-se por quase 30 anos no silêncio. Nós sabemos que Jesus viveu 33 anos na Terra e ele só ministrou, começou a sua tarefa, durou 3 anos, né? O seu tempo de ensinamento que ele
prescreveu aqui na terra. E esse silêncio desses 30 anos, ele só foi interrompido uma vez, quando contava com 12 anos, que ele falou com os sacerdotes no templo, demonstrando aí a sua ímpar capacidade intelecto-moral. Quando Jesus tinha 12 anos, era comum naquela época, na época da Páscoa, os festejos na cidade, principalmente em Jerusalém. E ele foi com seus pais para esse festejo da Páscoa, e os pais, entretidos ali, um momento se deram conta, quando estavam para retornar, se deram conta que Jesus havia sumido. Procuraram por Jesus durante 3 dias, ele ficou 3 dias no templo, ali na sinagoga, conversando com os sacerdotes, respondendo a questionamentos feitos pelos sumos sacerdotes que lá se encontravam, né, porque e deu um banho de sabedoria neles, né. Então, eu peguei algumas coisas, alguns fizeram um questionamento sobre a esperança, sobre a fé, sobre o incenso, e o livro que eu pego, tem um livro que eu gosto muito, que chama Um Dia em Jerusalém, um livro bem antigo, eu já tenho esse livro há mais de 30 anos, mas ele é muito belo, porque ele só vai falar sobre essa vivência de Jesus no templo com os sacerdotes. Então, o sacerdote Arafá questiona Jesus para o que ele tinha a dizer sobre o altar. Olha as respostas de um menino de 12 anos. Haverá altar mais valioso que o altar da consciência? Jesus questiona. Como sabereis contemplar o exterior se o interior não aprendeu a contemplar-se a si mesmo? Olha, já falando do autoconhecimento. Olha, gente, digo-vos, porém, o grande templo de meu Pai é o sentimento, e o seu altar, a consciência. Não se pode depositar uma oferenda diante da consciência se o templo do sentimento estiver em ruína. 12 anos. Então, dá para a gente imaginar, né? Que foi só essa época que ele fez esse momento, depois ele se calou, ele tinha a sua vivência, a gente lê alguns livros, que Jesus foi uma pessoa boa, trabalhava na carpintaria, mas assim, da pregação mesmo, do envolvimento, do ensinamento, ele passou nos 30, quando ele tinha 30 anos. Como Jesus, iniciou efetivamente? Quando foi que ele efetivamente começou a sua missão? Ele vai iniciar a sua missão numa festa, num momento de alegria, né, ele soube escolher, né, ali, ó, num momento de alegria, numa festa de casamento, numa parente de sua mãe, acaba o vinho da festa, lá no meio da festa, e Maria pede para ele se ele podia ajudar, né, a sua mãe Maria, e Jesus então pede que ele traga um jarro de água, e ele transforma aquela água em vinho, e o vinho era melhor do que aquele que fora servido até aquela hora, era melhor do que da festa, né. Quando Jesus assim faz, ele já está demonstrando ali as potencialidades do seu espírito, que era profundo conhecedor a respeito da manipulação dos fluidos. E é assim que Jesus então operava as suas curas também, né. Então Jesus sabia manipular, né, ele tinha essa capacidade, esse conhecimento, então ele fazia essas multiplicações e auxiliava também no processo de cura. Então muitas vezes, muitas dessas e algumas outras coisas desse poder de Jesus, digamos assim, foram conhecidos como milagres, mas na realidade são exatamente porque Jesus conhecia as leis naturais que regiam esses fenômenos, digamos assim, e sabia fazê-los. O método de trabalho de Jesus? Jesus, ele com um pequeno grupo de homens simples, quase sem cultura, nós sabemos que Jesus juntou alguns homens pescadores, né, na sua maioria ali, que não tinham, eram pessoas ignorantes, eram pessoas que não tinham mesmo cultura. E ali ele funda com essas pessoas um colégio em contato com a natureza, ali ministrando em breve tempo a mais ampla gama de conhecimentos gerais de que se tem informação
que se fundamentam na lição viva do amor. Então, Jesus falava no monte, Jesus falava na beira da árvore, falava perto do mar, dentro do mar, então ele foi muito dentro disso. É esse colégio que, a partir daí, passou a crescer, digamos assim, né? Mas ele, a princípio, juntou os seus 12 homens, seus discípulos, para poderem depois dar continuidade. Então, Jesus, ele foi um excelente pedagogo e educador, tanto que o único título que ele aceitou foi o de mestre. Esse ele aceitou, porque ele sabia que ele o era, né? Utilizou-se dos costumes da época para, através de parábolas e aforismos, ensinar ao povo sobre a vida futura, o autoconhecimento, o amor. Então, ele falava, fazia as histórias, né, de acordo com os costumes da época, para tentar ensinar o povo, e também fazia as pequenas sentenças de cunho moral. Eu estava tentando me lembrar de uma, eu lembrei de uma muito famosa, né, curta, sentenças curtas que ficam gravadas. É aquela ali do episódio da mulher adúltera, quando Jesus diz: "Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado", né. Isso mesmo. Cidinha, você pode falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus? Tá, eu vou falar também daqui que eu tirei do livro Momentos de Harmonia, que gostei, que a Joana fala de uma forma bonita, dá um entendimento, assim, dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, ele compôs com ternura o mais perfeito código de justiça, que é a canção incomparável das bem-aventuranças, né? É o perfeito código moral. Gandhi se referiu exatamente a isso, podia tirar tudo do mundo, mas que ficasse as bem-aventuranças, estava aí o código moral para a condução da humanidade, né. Jesus conviveu com a miséria social, moral e econômica do mundo, sem fazer-se mesquinho ou revoltado. Ele conheceu os poderosos em trânsito no mundo, os ricos e dominadores, mas não os invejou e também não os combateu. Ele ensinou o amor. Ecologista nato, ele tomou como modelo as expressões vivas da terra, as aves, as sementes, os lobos, os peixes, os lírios do campo, o mar, a mostarda, para compor insuperáveis parábolas em respeito ao equilíbrio vigente em tudo. Ele estabeleceu na fraternidade a mais salutar experiência social para a convivência humana, mediante trocas, sem destaque do indivíduo ou de posse, concitando a uma experiência comum que resultou em êxito incomum, quer dizer, a fraternidade, a troca, né? Isso que faz com que a gente vive melhor em sociedade. Não desperdiçou palavras, nem agiu com insensatez, sempre comedido. Amou a infância, os pecadores e mesmo os inimigos. Mestre, ele não retirou a oportunidade da aprendizagem saudável de cada um, ensinando como ser feliz e concedendo espaço para que os discípulos aprendessem a lográ-la. Ele foi um terapeuta eficiente, um médico divino, curou enfermidades e explicou como erradicá-las, advertindo os pacientes sobre as recidivas e novas complicações. A tua fé te curou, vai e não tornes a pecar, assim ele falava para aqueles. Jamais ostentou os poderes de que era portador ou os ocultou. Disciplinado, submeteu-se à vontade de Deus, sem queixa ou receios injustificáveis, até o extremo da renúncia pessoal. E por amar em demasia, entregou-se à crucificação e à morte, para ressurgir logo depois, a fim de confirmar todos os seus ensinamentos e voltar à convivência afetuosa com as criaturas, aquelas mesmas que duvidaram, fugiram e o negaram.
Ele morre, mas ele ressurge, né, ele retorna ali para conviver, para confirmar muito daquilo que ele havia ensinado. Por isso e muito mais, Jesus é o ser mais perfeito que Deus oferece aos homens, ao homem, para lhe servir de modelo e guia, conforme afirma os espíritos a Allan Kardec. Chegamos ao encerramento do programa Descobrindo o Espiritismo. Hoje falamos sobre Jesus, uma mensagem maravilhosa, uma, uma mensagem assim que veio enriquecer o nosso coração. Cidinha, muito obrigada por compartilhar os conhecimentos conosco. Obrigada a você, Luciana, por permitir que eu também pudesse viver esse momento tão especial. Falar de Jesus é tudo de bom. A gente sente envolvimento, né? Que bom. Obrigada mesmo. Foi um momento assim, muito de envolvimento, né? Isso mesmo. Assim, nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus estejam conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta e compartilhe.